Hoje, com alegria, a liturgia celebra a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. A liturgia nos apresenta Maria como aquela que, elevada por Deus, participa da realeza de Cristo. Mas a realeza de Maria não é feita de poder, riqueza ou privilégios. A realeza de Maria, ela vai testemunhar sendo servidora. Ela que serve, acolhe, confia e coloca-se inteiramente nas mãos de Deus. No evangelho que nós acabamos de ouvir, o anúncio do anjo diz a Maria Santíssima: não tenhais medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E Maria Santíssima responde com aquela palavra que mudou a história da humanidade: eis aqui a serva do Senhor. Repito, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Portanto, é a palavra de Deus que vai ser feita na vida de Maria. Não é a sua própria palavra, não é a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. E nisso nós encontramos o segredo da grandeza de Maria Santíssima. Ela é rainha porque primeiro soube ser serva, ser servidora. Ela é exaltada porque primeiro soube se colocar humildemente a serviço do projeto de Deus, projeto de vida, projeto de salvação. E isso nos ajuda a compreender também a caminhada que estamos vivendo na novena de São Geraldo. Hoje, a terceira noite. São Geraldo, a exemplo de Maria Santíssima, compreendeu que a verdadeira santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias aos olhos do mundo, mas entregar a própria vida a Deus e viver com fidelidade aquilo que Deus nos pede. Não é o extraordinário que muitas vezes pode contagiar os nossos olhos, mas colocar-se com fidelidade para entregar-se totalmente a Deus. São Geraldo, conforme nós ouvimos na motivação desse terceiro dia, no momento inicial, foi um homem simples. Não buscou posições, honras ou reconhecimento. Sua grande riqueza era a confiança em Deus. Confiança esta que fortalece a nossa oração, a nossa entrega, o nosso serviço. Sua vida, a vida de São Geraldo, foi marcada pela oração, pela caridade, pela humildade e pelo desejo de fazer sempre a vontade do Senhor. Recordo a oração do Pai Nosso que nós rezamos: Fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade, e não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Por isso que podemos colocar hoje, lado a lado, duas figuras tão queridas da nossa fé: Maria, Rainha, e São Geraldo, o humilde servo de Deus. Maria nos ensina: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, para que possamos repetir com ela esta expressão com muita convicção, verdadeiramente. E São Geraldo nos ensina com sua própria vida: tudo por Deus e nada sem Deus.
tudo por Deus. E a mensagem para nós é muito concreta. Nesta terceira noite, não existe verdadeira grandeza cristã sem humildade. Não existe verdadeira realeza sem serviço. E não existe santidade sem confiança em Deus. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina o contrário. São tantos caminhos que tentam nos afastar do caminho de Deus e muitas vezes somos contagiados. Queremos aparecer, queremos ser reconhecidos, ocupar às vezes os primeiros lugares, receber muitos elogios, que o ego humano fica feliz com isso. Quando todo mundo nos percebe, quando somos reconhecidos, quando chegamos para ocupar os primeiros lugares, quando queremos os elogios. É como se a nossa vida dependesse disso. E às vezes quando não recebo um elogio, fico triste. Às vezes fico até emburrado dentro de casa, né? Aí a gente pode recordar da palavra de Deus. Nós fizemos aquilo que era previsto. Nada de forma extraordinária. Maria Santíssima e São Geraldo, porque nós estamos celebrando Maria nesta noite, nos mostram outro caminho. O caminho da simplicidade, da disponibilidade e do serviço. Se a gente conseguir compreender bem isso, a nossa fé vai estar sempre fortalecida. Maria não ficou apenas com as palavras do anjo. Depois de dizer sim, se nós continuássemos a ouvir esse texto de São Lucas, ela partiu apressadamente para servir, para estar com Isabel. O seu sim tornou-se serviço. Repito, ela foi apressadamente, ela não foi lentamente. Dá até sono quando a gente fala lentamente. Maria foi apressadamente para servir, colocar-se a serviço, é a sua disponibilidade, é a confiança em Deus. São Geraldo também transformou sua fé em gestos concretos de amor. Sua santidade não ficou apenas dentro da igreja ou na oração. A sua santidade alcançou os pobres, os doentes, as pessoas necessitadas e todos aqueles que encontravam nele um coração misericordioso. E é esta pergunta que a liturgia de hoje nos deixa. O nosso sim a Deus tem se transformado em serviço aos irmãos e irmãs? Porque muitas vezes a gente faz favores somente a quem faz favor para nós. E a palavra de Deus nos provoca para que possamos olhar para todos, porque todos nós somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Portanto, como está o nosso sim para Deus? Podemos rezar muito, podemos participar de muitas novenas, podemos participar de muitas procissões, de muitas celebrações, mas a nossa devoção precisa produzir frutos da vida cotidiana, no nosso dia a dia, que vai fortalecer a nossa fé. Nós teremos raízes, de fato, enraizadas na palavra de Deus, não de forma superficial. Basta recordarem a parábola do semeador. Às vezes fica só na superfície, sem raiz. No primeiro vento contrário já leva ou morre. Uma novena não termina simplesmente quando fazemos a última oração. Ela precisa continuar na mudança do coração, na reconciliação, no perdão, na caridade, na paciência uns para com os outros, na atenção a todos que nos procuram, estarmos sempre disponíveis para servir.
Nesse tempo da novena de São Geraldo, terceiro dia, peçamos a sua intercessão para que aprendamos a viver com Ele como Ele viveu, com um coração simples, um coração generoso, profundamente unido a Deus. Olhando para Maria, nossa rainha, peçamos que ela nos ensine a dizer todos os dias: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que cada um, no silêncio do coração, repita essa passagem bíblica: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Que Maria nos ensine a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Que São Geraldo nos ensine a transformar a nossa vida em gestos concretos. Que ambos nos ajudem a compreender que a santidade começa muitas vezes nas pequenas coisas. Um gesto de carinho, uma palavra de perdão, uma visita, uma ajuda, uma oração, uma mão estendida e um coração disposto a servir. Portanto, queridos devotos, festeiros, padrinhos desta noite, Maria é rainha porque pertence inteiramente a Deus. São Geraldo é santo porque também pertenceu inteiramente a Deus. Que também nós possamos pertencer cada vez mais ao Senhor, pertencer a Deus, não ao demônio. Eu quero pertencer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus ao longo de toda a minha vida, para que todos nós, movidos pela fé, pela palavra de Deus que nos leva até o altar, para sermos alimentados com o pão do céu. E ao final desta novena, desta festa, não levemos apenas uma lembrança bonita das celebrações, mas levemos para casa um compromisso: sermos mais santos, mais humildes, mais caridosos, mais disponíveis para servir. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, interceda por nós. E que São Geraldo, nosso querido intercessor, acompanhe nossas famílias, nossa comunidade, os enfermos e todos aqueles que hoje colocamos diante de Deus. E que o Senhor nos conceda a graça de repetir com Maria e com São Geraldo. Não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.